Lisa Kleypas. Os Mistérios de Bond Street. Livro 1. Cortesã por uma noite. Capítulo 5. Furiosa e preocupada, Vivian se encolheu em um dos cantos da cama enorme, até por fim cair no sono. Mas não encontrou paz e esquecimento. Apenas um sonho bizarro que se tornou cada vez mais sinistro. No sonho, ela corria por uma rua escura, perseguida por estranhos sem rosto. De vez em quando, parava para rir deles e provocá-los. Então, se virava e corria de novo, pouco antes que a alcançassem. Ao se aproximar de uma ponte, ela subiu no muro da margem, que dava para um pier encimado por uma estátua de bronze de uma divindade do rio. Os homens tentavam alcançá-la, subir atrás dela, mas Vivian gargalhava e os chutava para afastá-los. De repente, para o horror dela, a estátua de bronze maciça ao seu lado começou a se mover. Enormes braços a envolveram, aprisionando em um abraço frio e implacável. Vivian gritava de terror e lutava, mas em vão. A estátua continuava a prendê-la. Depois, virou na direção do rio e se deixou cair nas águas negras e amargamente frias. O peso da estátua a puxou para baixo depressa, deixando a superfície cada vez mais distante. Ela gritava, mas ninguém conseguia ouvi-la. Ela engasgava, água enchendo sua boca e sua garganta. Vivian! Maldição! Vivian, acorde! Ela acordou, assustada, ainda tentando se livrar dos braços que a envolviam. Então, viu o rosto de Morgan. Ele estava com o seio franzido, uma expressão ansiosa no rosto, enquanto a puxava para o colo e alisava os cabelos úmidos dela para trás. A parte superior do torso dele estava coberta apenas por uma fina camisa de linho, aberta no pescoço. Desorientada, ela se esforçou para recuperar o fôlego. Então, relanceou os olhos ao redor e reparou que estava no chão do quarto, com Morgan. Você caiu da cama, disse ele. Tive um pesadelo. Conte-me, pediu Morgan baixinho. Como Vivian permaneceu em silêncio, ele acariciou a sobrancelha dela com o polegar. Por algum motivo, o gesto íntimo a impeliu a falar. Vivian mordeu o lábio inferior, nervosa. Sonhei que estava me afogando. Foi tão real. Eu não conseguia respirar. Um som baixo e áspero escapou da garganta de Grant. Ele acariciou as costas da jovem em um ritmo tranquilo, embalando-a como se ela fosse uma criança. O calor do corpo dele penetrou as camadas de roupas entre os dois, aquecendo-a. E por um momento, Vivian se sentiu tentada a afastá-lo. A lembrança das acusações feitas por Morgan ainda estavam frescas em seus ouvidos. Entretanto, permaneceu imóvel. Embora fosse odioso e arrogante, Morgan também era grande e lhe dava segurança. Naquele momento, não havia no mundo lugar mais convidativo do que os braços dele. Morgan exalava um aroma delicioso, uma mistura de conhaque, sal e linho, um cheiro que lhe lembrava alguma coisa. Alguém, cuja imagem reconfortante estava presa no fundo de sua memória. O pai, ou um irmão talvez. Um amante de quem gostara muito. Confusa e frustrada, ela mordeu com mais força o lábio, enquanto se esforçava para lembrar. Não faça isso, disse Morgan, tocando os lábios dela com gentileza. Tente relaxar. Quer beber algo? Não sei. Grant continuou a abraçá-la por mais um instante,
aconchegando-a até as batidas frenéticas do coração de Viviane voltarem ao ritmo normal. A mão dele deslizou pela perna dela, pelo quadril, e se acomodou à curva da cintura. Com um lampejo de desespero, Viviane teve a sensação de que o toque de Morgan era natural, familiar, como se ela pertencesse aos braços dele, como se ele estivesse acostumado a ter seu corpo contra o dele, como se eles realmente tivessem sido amantes. Ela virou o rosto marcado de lágrimas, escondendo-o na camisa dele, e sentiu a boca de Morgan roçar em seus cabelos. Com muito cuidado, ele a levantou do chão e a colocou sobre a cama. Depois, ajeitou os lençóis e as cobertas. Foi até a mesa de cabeceira e serviu uma pequena dose de conhaque em um copo de vidro com relevos de folhas. Tive a sensação de que você talvez precisasse disto durante a noite, falou ele. Interações eventuais com o que aconteceu. Pode ser que pareçam tão vívidos que você acorde com um grito preso na garganta. Isso é normal, uma vez que esteve tão perto da morte. Ele parecia entender do assunto, pensou Viviane, e aceitou o copo. Ela tomou um gole da bebida de sabor intenso e levemente frutado. Já esteve perto da morte? 1 ou 2 vezes. O que aconteceu? Perguntou ela. Nunca falo sobre minhas proezas. Um sorriso zombeteiro surgiu nos lábios dele, suavizando os ângulos do seu rosto. É tentador para um patrulheiro desenvolver o hábito de se gabar? Então, tendemos a passar o nosso tempo criando histórias elaboradas. Portanto, é melhor simplesmente não falar de trabalho, ou nada é feito. Vou descobrir de qualquer modo, falou Viviane. Ela tomou um longo gole do conhaque, o fogo agradável espalhando-se por suas veias e acalmando seus nervos. A senhora Buttons me contou que já foram escritos alguns romances populares sobre as suas aventuras. Lixo. Só servem para alimentar a lareira, disse Morgan com desdém. Não vai encontrá-los aqui na minha casa. Vou sim. Alguns dos seus criados os colecionam. Não é possível, murmurou ele surpreso com a informação. Tontos. Não acredite em uma palavra do que lhe contarem. Eu o deixei constrangido, declarou ela, com um toque de satisfação na voz, e escondeu o sorriso no copo de vidro. Com quem andou conversando? Com a senhora Buttons? Com alguma das empregadas? Vou pedir a cabeça de quem quer que ande fazendo fofocas. Suas criadas têm muito orgulho de você, comentou Viviane, feliz por ter encontrado um modo de implicar com ele. Parece que você é uma lenda. Resgata herdeiras, rastreia assassinos e resolve casos impossíveis. Que lenda coisa nenhuma, reagiu Morgan, como se ela tivesse zombado dele, em vez de elogiado sua reputação. Na maior parte do tempo, recupero bens para bancos. Tenho grande apreço por bancos e pelas recompensas que eles oferecem. Sir Ross e qualquer um dos patrulheiros podem lhe garantir que tem um cofre no lugar do coração. Está tentando me dizer que não é um herói? Provocou Viviane, inclinando a cabeça e encarando Morgan com uma expressão questionadora. Baseada no que conheceu de mim nas últimas 24 horas, não concordaria? Ela ponderou por algum tempo. Obviamente, não é perfeito. Como se isso existisse, respondeu pensativa. Mas fez bem a muitas pessoas, às vezes colocando a própria vida em risco. Isso torna, assim, um herói, mesmo que eu não o aprove. Você não me aprova? Repetiu ele perplexo. Não. Acho muito errado da sua parte
pagar pelos serviços de uma mulher como eu. O comentário pareceu diverti-lo e confundi-lo ao mesmo tempo. Ora, Viviane, zombou Morgan, não está soando como você mesma. Não? Indagou ela e torceu a ponta do lençol constrangida. Não tenho a menor ideia de como deveria soar, nem do que deveria dizer. Tudo o que sei é que, quanto mais conta sobre mim, mais me pergunto por que você ou qualquer outra pessoa desejaria a minha companhia. Não sou uma mulher muito agradável, não é verdade? Um silêncio tenso se instalou entre eles. O olhar de Morgan era penetrante, crítico, como de um cientista analisando os resultados inesperados de um experimento. Sem dizer nada, ele se virou e se encaminhou para a porta. Viviane achou que Morgan iria sair do quarto. No entanto, ele apenas pegou uma bandeja que havia sido deixada sobre uma mesa lateral e voltou para perto da cama, carregando-a. Seu jantar, disse. Ele pousou a bandeja sobre o colo dela e endireitou um talher que tinha escorregado para a beira. Eu estava subindo com a bandeja quando ouvi você caindo. Estava trazendo a bandeja do jantar para mim? Perguntou Viviane, imaginando por que ele não deixara uma das criadas fazer aquilo. Morgan notou a pergunta silenciosa na expressão dela. Tinha a intenção de lhe pedir desculpas, explicou ele. A sua voz se tornou brusca quando acrescentou. Meus modos com você mais cedo foram injustificáveis. Viviane ficou tocada com o jeito abrupto, porém encantador dele. Seus instintos lhe diziam que Morgan estava sendo sincero. Embora com ele, com certeza, não a respeitasse e a estimasse. Se dispusera a pedir desculpas por achar que estava errado. Talvez não fosse o ogro que ela imaginara. Viviane tentou responder com a mesma honestidade. Só estava dizendo a verdade. Eu deveria ter feito isso com muito mais delicadeza. Bem, não sou o tipo que chamariam de diplomático. Eu não deveria tê-lo culpado pelo que disse. Afinal, não é responsabilidade sua que eu seja uma mulher linda e fascinante, completou ele. Viviane enrubesceu e se concentrou em abrir o guardanapo no colo. Não se sentia linda e fascinante. E com certeza não se sentia como uma cortesã experiente. Obrigada, disse com dificuldade. Mas não sou a mulher que supõe que eu seja. Pelo menos não nesse momento. Não me lembro de nada sobre mim mesma. E não sei como me comportar com você. Está tudo bem, interrompeu a Morgan. Ele se sentou na cadeira ao lado da cama. Parecia relaxado e casual, mas seu olhar não se desviou dela nem por um momento. Comporte-se como quiser. Ninguém vai forçá-la a fazer nada, muito menos eu. Por mais difícil que fosse, Viviane respirou fundo e também o encarou. Então, não vai querer que eu... Não, disse ele, a voz tranquila. Já lhe disse que não vou incomodá-la em relação a isso. Não, até que você deseje. E se eu nunca desejar? Forçou-se a perguntar a Viviane, num sussurro. A escolha é sua, garantiu Morgan. Então, um sorrisinho torto curvou seus lábios. Mas fique avisada. Meu poder de atração pode acabar afetando-a. Embaraçada, Viviane baixou os olhos para a refeição leve diante de si. Na bandeja havia pedaços de frango, um purê com legumes, pão e um pouco de doce. Ela pegou o pão e deu uma mordida. Mastigar e engolir pareceram exigir dela um esforço fora do comum. Este quarto é seu, não é? Eu gostaria de me mudar para o quarto de hóspedes assim que for conveniente. Não quero privá-lo da sua cama.
Fique aqui. Quero que se sinta confortável. É um belo quarto, mas a cama é grande demais para mim. Vivian hesitou, incapaz de dizer a Morgan que se sentia cercada por ele naquele quarto, mesmo quando ele não estava ali. O cheiro e a aura de masculinidade dele pareciam pairar no ar. Eu já estive aqui antes? Perguntou ela de súbito. Na sua casa? Neste quarto? Não. É a primeira vez que você se hospeda na minha casa. Vivian imaginou que nos momentos de intimidade dos dois, ele tivesse usado a cama dela ou algum outro lugar. Ela se sentia constrangida demais para pedir detalhes. Sr. Morgan. Grant. Gostaria de perguntar algo. Sim. Prometa que não vai rir de mim. Por favor. Está bem. Ela pegou o garfo de prata e brincou com as pontas, concentrando toda a sua atenção no talher. Havia algum amor entre nós? Algum afeto? Ou era apenas um arranjo de negócios? Vivian mal conseguia suportar a ideia de que poderia ter vendido o próprio corpo apenas por dinheiro. Seu rosto ardia de vergonha enquanto ela esperava pela resposta. Para seu alívio, Grant não zombou, nem riu dela. Não eram apenas negócios, disse ele com cuidado. Achei que você poderia me oferecer alguma alegria e o relaxamento de que eu tanto precisava. Então diria que somos amigos? Perguntou ela, segurando o garfo com tanta força que ficou com marcas vermelhas nas mãos. Sim, somos. Morgan se interrompeu, tirou o garfo da mão dela e esfregou com o polegar o lugar onde a pele fora pressionada. Ele segurou a mão de Vivian na sua, bem maior, e franziu o senho ao ver as marcas vermelhas na palma. Somos amigos, Vivian, murmurou ele. Não se aflija. Você dificilmente poderia ser chamada de algo como prostituta barata. É uma cortesã exclusiva e poucas pessoas a condenam por isso. Eu me condeno, disse ela triste. Penso muitas coisas ruins a meu respeito. Gostaria de ser qualquer outra coisa. Vai se acostumar com a ideia. É disso que eu tenho medo, sussurrou ela. Algo no olhar melancólico dela pareceu aborrecê-lo. Morgan soltou sua mão, praguejou baixinho e saiu do quarto, deixando Vivian paralisada, com um olhar soturno na refeição que esfriava no prato. Ah, eu não poderia usar isso, falou Vivian, olhando para o vestido que havia sido preparado para ela. Era um dos 4 que Morgan pegara na casa dela. E por mais que não tivesse dúvida de que a roupa lhe pertencia, Vivian questionou o próprio bom gosto ao escolhê-la. Embora fosse um vestido de bom corte e muito bem feito, a cor, um veludo escuro nos tons intensos de ameixa madura ou de cereja negra, faria um contraste dissonante com os cabelos dela. Não com essa cenoura que eu tenho na cabeça, acrescentou Vivian em um tom aborrecido. Vou ficar medonha. A senhora Buttons a examinou criticamente, enquanto Mary a ajudava a sair do banho e começava a secá-la com a grossa toalha branca. Talvez tenha uma surpresa agradável, senhorita Duval. Por que não experimenta para ver? Sim, vou experimentar, concordou Vivian, tremendo quando o ar frio correu pela pele exposta, arrepiando da cabeça aos pés. O mais provável é que eu fique ridícula. Posso lhe garantir que essa não é uma possibilidade, retrucou a senhora Buttons. Ao longo dos últimos 3 dias, o jeito da governanta com Vivian passara de um distanciamento educado a uma gentileza calorosa.
e o resto da criadagem da casa seguira seu exemplo. Viviane se sentia grata pela ajuda que lhe ofereciam e elogiava os criados e lhes agradecia sempre que tinha oportunidade. Se ela fosse uma mulher da alta nobreza, acreditava que talvez tivesse aceitado os serviços deles como um direito dela, tomando cuidado para não lhes dar demasiada intimidade. No entanto, Viviane estava longe de ser uma aristocrata, e à luz do que sabia sobre o próprio passado, achava que a criadagem da casa de Morgan era mais do que gentil. Não havia dúvida de que todos sabiam o que ela era, o que tinha sido, e ainda assim a tratavam com respeito que teriam dispensado a uma duquesa. Quando Viviane comentara sobre isso com a senhora Buttons, a governanta tinha respondido com um sorriso irônico. Antes de tudo, o Sr. Morgan deixou claro que tem consideração pela senhorita e deseja que seja tratada como uma hóspede. Mas, além disso, senhorita Duval, seu caráter fala por si só. Não importa o que digam sobre a senhorita. Os criados podem ver que é uma jovem boa e decente. Mas eu não sou, dissera Viviane. Incapaz de encarar a governanta, ela baixara a cabeça. Houvera um longo silêncio entre elas. E então Viviane sentira a mão da senhora Buttons pousar gentilmente em seu ombro. Todos nós temos erros a reparar, dissera a governanta baixinho. E os seus não são os piores que já ouvi. Graças à profissão do Sr. Morgan, tenho conhecido alguns dos personagens mais desprezíveis que se possa imaginar. Gente que não tem mais uma gota sequer de bondade ou esperança no coração. A senhorita está longe deste estado horroroso. Obrigada, sussurrara Viviane, abalada. Vou tentar fazer jus à sua bondade em relação a mim. Desde aquele momento, a senhora Buttons passara a agir de modo protetor e quase maternal em relação a ela. Quanto a Grant, Viviane o via pouco, já que ele estava ocupado em investigar o caso dela e mais um ou dois. Ele ia todas as manhãs ver como Viviane estava, conversava por alguns minutos e então passava o resto do dia longe. À noite, ele voltava para casa, para um jantar simples e solitário, e depois lia na biblioteca. Grant Morgan era uma figura misteriosa para Viviane. Os romances populares que a criada, Mary, tinha lhe emprestado haviam esclarecido pouco sobre o caráter dele. Os textos enfatizavam o lado aventureiro de Morgan, detalhando os crimes que ele solucionara e a famosa perseguição ao assassino por 2 continentes. No entanto, ficava claro que o autor não sabia nada dele como pessoa. Viviane desconfiava que poucos desejassem conhecer sua verdadeira natureza e preferiam as histórias exageradas que o tornavam uma lenda. Em geral, era o que acontecia com homens famosos. As pessoas queriam saber dos feitos e dos pontos fortes deles, não das vulnerabilidades. Porém, eram as fraquezas de Morgan que interessavam a Viviane. Ele parecia ter tão poucas. Era um homem reservado, aparentemente invulnerável, que não gostava de falar sobre o próprio passado. Viviane não podia deixar de se perguntar que segredos e lembranças abrigava aquele coração tão bem guardado. Uma coisa era certa. Morgan jamais confiaria nela daquela forma para se abrir. Viviane sabia muito bem que ele desprezava a vida que ela levava antes do acidente. Era óbvio que Morgan não gostava da mulher que ela fora nem a aprovava. E Viviane dificilmente poderia culpá-lo, já que sentiu o mesmo. Para sua tristeza, ao longo das investigações, Morgan parecia estar descobrindo mais fatos desagradáveis sobre ela. Ele admitira ter interrogado pessoas que a conheciam. O que quer que tivessem contado a ele não devia ter sido de grande ajuda, tão pouco agradável. Viviane franziu o senho e tentou empurrar para longe os pensamentos deprimentes. Ela segurou as costas de uma cadeira próxima para manter o equilíbrio, enquanto Mary fechava o vestido de veludo. Seu tornozelo tinha se curado depressa. Estava quase bom, a não ser por uma dor que a incomodava quando ela ficava de pé por muito tempo.
Pronto, disse a senhora Buttons, satisfeita, recuando para examinar Vivienne com um sorriso. O vestido é um encanto, e a cor não poderia ser a mais adequada. Vivienne caminhou com cuidado até o espelho da penteadeira, que permitia uma visão de 3/4 do corpo. Para sua surpresa, a governanta estava certa. O veludo escuro fazia a pele da jovem parecer de porcelana e emprestava um tom de rubi aos cabelos. Arremates de seda preta davam acabamento ao decote alto e discreto. Mais seda negra definia o corte vertical, que ia do pescoço à clavícula, deixando à mostra um vislumbre sutil da pele branca. Não havia nenhum outro ornamento comprometendo as linhas simples do vestido, a não ser os tufos de seda escura que arrematavam a bainha da saia ondulante. Era um traje elegante, adequado a qualquer dama de categoria. Vivienne ficou aliviada ao descobrir que possuía roupas que não gritavam cortesã para qualquer um que a visse. Graças a Deus, murmurou e se voltou para Mary e para a senhora Buttons com um sorriso autodepreciativo. Eu me sinto quase respeitável. Se me permitir, senhorita Duval, falou Mary, eu gostaria de pentear seus cabelos e prendê-los no alto adequadamente. A senhorita vai parecer uma dama das mais elegantes. E como o Sr. Morgan ficará satisfeito ao vê-la, também. Obrigada, Mary. Vivienne começou a se aproximar da penteadeira, mas parou para pegar a toalha que havia sido usada para secá-la depois do banho. Não, não, repreendeu a criada e se adiantou ao mesmo tempo que a senhora Buttons. Eu já lhe disse, senhorita Duval, não deve me ajudar com essas coisas. Vivienne entregou a toalha com um sorriso tímido. Sou capaz de pegar a toalha do chão com a mesma facilidade que você. Mas isso não é tarefa da senhorita, falou Mary, fazendo-a sentar-se diante da penteadeira. A senhora Buttons ficou parada perto de Vivienne e encontrou o olhar dela no espelho. A governanta deu um sorriso agradável, mas havia uma expressão de curiosidade em seus olhos. Não acredito que estivesse acostumada a ser servida, comentou. Vivienne suspirou. Eu não me lembro a que estava acostumada. Uma dama com criados jamais pensaria em arrumar um quarto ou preparar o próprio banho, mesmo se tivesse esquecido de tudo na vida. Mas sei que eu tinha criados, falou Vivienne, pegando um grampo na caixinha que Mary deixara na sua frente e correndo o dedo pelas bordas irregulares. Pelo menos foi o que o Sr. Morgan me disse. Eu era uma criatura mimada, que não fazia nada a não ser... Ela se deteve e franziu o senho confusa. A senhora Buttons ficou observando, enquanto Mary escovava uma mecha brilhante dos cabelos de um vermelho intenso. A senhorita certamente não se comporta como uma criatura mimada, declarou a governanta. E, na minha opinião, algumas coisas não mudariam. Não importa o que acontecesse com a sua memória. A senhora Buttons deu de ombros. A expressão tranquila e sorriu. Mas eu sou médica, não é? E mal consigo manter em ordem o que está na minha própria cabeça. Portanto, não seria capaz de dizer o que acontece na de outra pessoa. Mary arrumou os cabelos de Vivienne em uma trança simples, que prendeu um coque alto, deixando algumas mechas caírem ao longo do pescoço e das orelhas. Vivienne gostou da sensação de estar devidamente vestida e arrumada e decidiu que visitaria alguma outra parte da casa. Eu adoraria me sentar por algum tempo em outro cômodo, falou. Há alguma saleta ou talvez uma biblioteca no andar de baixo? O Sr. Morgan teria alguns livros que eu pudesse folhear? Por algum motivo, a pergunta fez com que a governanta e a criada trocassem um sorriso. Só alguns, retrucou a senhora Buttons. Vou lhe mostrar a biblioteca, senhorita Duval, mas precisa tomar cuidado para não machucar novamente o tornozelo e não deve se cansar. Ansiosa por sair um pouco do quarto, Vivienne aceitou o braço que a outra mulher lhe ofereceu e as duas desceram a escada
a passos cuidadosos. A casa era belíssima, cheia de painéis escuros de mogno, tapetes ingleses grossos, a mobília de linhas puras em estilo Sheraton e lareiras em mármore generosamente ornamentadas. Conforme se aproximavam da biblioteca, o ar se encheu dos aromas preciosos de cera de abelha, couro e pergaminho. Viviane inspirou, satisfeita, e entrou no cômodo. Ela foi até o centro e olhou ao redor, os olhos arregalados de fascinação. É um dos maiores cômodos da casa, explicou ela, a senhora Buttons, com orgulho. O Sr. Morgan não economizou para abrigar seus preciosos livros no melhor estilo. Viviane ficou olhando com uma expressão reverente para as estantes muito altas, fechadas com vidro, para os armários onde se guardavam os mapas, gravados com letras douradas, e para os bustos de mármore colocados em cada um dos cantos do salão. O olhar dela recaiu sobre as mesas cheias de livros, muitos deles deixados abertos e empilhados, como se o leitor tivesse saído às pressas no meio de um trecho intrigante. Não é apenas uma coleção para atender à vaidade do Sr. Morgan. Não, o patrão é totalmente devotado aos livros dele. A senhora Buttons ajeitou uma poltrona confortável perto da lareira e abriu a cortina para deixar entrar a luz do dia. Vou deixá-la para que explore a biblioteca à vontade. Posso mandar-lhe trazer uma bandeja de chá? Viviane balançou a cabeça, enquanto ia de uma estante à outra, o olhar examinando rapidamente as fileiras tentadoras. A governanta riu. Até agora, nunca tinha visto ninguém olhar para os livros como o Sr. Morgan olha, comentou. Viviane mal se deu conta da saída da governanta. Já estava abrindo uma das portas de vidro e examinando uma fileira de volumes de poesia. Algo curioso aconteceu à medida que ela lia título após título. Muitos deles pareciam estranhamente familiares, as palavras se ligando umas às outras de um modo que a fez estremecer de surpresa. Fascinada, pegou um livro. Ela o abriu e sentiu nos dedos a maciez do couro dobrando-se. Encontrou um poema de John Keats intitulado Ode sobre uma urna grega. Inviolada noiva de quietude e paz. Foi como se ela já houvesse lido aquelas palavras milhares de vezes. Uma porta se abriu em sua mente, iluminando conhecimentos que haviam sido mantidos inacessíveis até ali. Agitada, Viviane apertou o livro contra o peito e tirou outro da prateleira. Depois outro. Shakespeare, Keats, John Donne, William Blake. Reconheceu muitos outros poemas de imediato. Foi até capaz de citar de cabeça alguns trechos. O alívio de se lembrar de alguma coisa a deixou quase zonza de empolgação. Viviane pegou o máximo de livros que conseguiu e os apertou contra o corpo, deixando alguns caírem na pressa. Ela queria carregar todos para um canto tranquilo e ler e ler. Em uma prateleira mais baixa, descobriu volumes já bem gastos de filosofia. Pegou Meditações de Descartes, que folheou até encontrar uma determinada página, com um trecho que leu em voz alta. De todas as opiniões que receberia outrora em minha crença como verdadeira, não há nenhuma da qual não possa duvidar. Viviane abraçou o livro, a mente dominada por impressões caóticas. Estava certa de que já havia estudado aquela obra com alguém de quem gostava muito. A familiaridade das palavras lhe provocava uma sensação de segurança e conforto de que ela precisava desesperadamente. Viviane fechou os olhos e apertou o volume com mais força, enquanto tentava recuperar alguma lembrança fugídia. Ora, falou alguém com uma voz profunda e sardônica, quebrando o silêncio. Não teria esperado encontrá-la na biblioteca. O que achou aqui que despertou seu interesse?